Caros alumnos, bom dia. Vamos a começar nossa aula número 7, onde trataremos especificamente da derivada, ou seja, a derivada é o conceito que define o que é uma tangência. Vamos saber como que isto ocorre, quais são as principais noções e definições que envolvem este conceito, para passar posteriormente a exemplos. Vamos a desenvolver exercícios onde vemos cálculos das derivadas através do limite e terminaremos fazendo algumas aplicações para o cálculo de retas tangentes. Muito bom. Nosso ponto de partida, então, é o limite. O limite é a base de todo. Assim como nós definimos funções contínuas na base de um certo limite, vamos também a definir a diferenciabilidade em base a este conceito. Então, vamos a classificar aqui as funções pelo limite que elas verificam. Aí vamos a introduzir as funções que vamos a chamar de diferenciais e que verificam este limite, ou seja, que esse limite que temos aí, o limite quando h vai para zero desse quociente, exista. Cada vez que exista, vamos dizer que f é uma função diferenciável no ponto x. Vamos a definir este conceito e vamos a definir-lo através da derivada, o símbolo, vamos a introduzir o símbolo de Leibniz, que é igual ao valor do limite desse quociente indeterminado. Posteriormente, vamos a ver as suas principais propriedades, uma parte pelo menos, e vamos aplicar estas inclinações da reta tangente. A primeira aplicação é uma aplicação geométrica, porque ela nos dá a ideia de como que se realiza o crescimento de uma curva. Inclusive, o problema central das derivadas é a definição do que é uma reta tangente e, portanto, nada mais natural do que aplicá-lo a este conceito geométrico. Então, com isto que temos aqui, imediatamente temos que fazer uma certa aritmética destas novas funções, assim como fizemos uma aritmética dos limites, aritmética das funções contínuas, vamos a fazer também uma aritmética das funções diferenciáveis. Só que estas últimas, as funções diferenciais, ficam um pouco mais complexo, então vamos a tratar em momentos diferentes a derivada de uma soma, a derivada de um produto, a derivada de um quociente e a derivada das funções compostas. Então, este esquema se realiza mais ou menos desta forma. Os limites são extremamente importantes para poder classificar tanto as funções contínuas como as funções diferenciáveis. As funções diferenciáveis se definem como um limite de uma ração de incrementos, a ração da imagem dividido pelos argumentos h. Definimos a derivada com a notação de Leibniz como sendo df de x igual a esse limite. Vemos as propriedades, a inclinação da reta tangente e a aritmética das derivadas. Isso daí vamos a desenvolverlo em várias partes. Muito bem. Na aula passada, nós tratamos do teorema do valor intermediário, apenas para lembrar e para poder fortalecer estes conceitos. Que é o ponto central? Qual é o ponto central do teorema do valor intermediário? O teorema do valor intermediário nos falava que se nós tínhamos uma função contínua e tínhamos um ponto D entre f de A e f de B, entre duas imagens das funções, então necessariamente existe um ponto C dentro do intervalo AB, tal de que f de C é igual a esse ponto D. Graficamente, nós temos aqui uma função contínua, ele é o gráfico de uma função contínua, e então nós observamos aqui que se tomamos o ponto A, corresponde a uma determinada imagem f de A, o ponto B, uma determinada ponto de B. Aí, dentro do intervalo onde está f de A e f de B, tomamos um ponto qualquer, um ponto D. E para este ponto, graças a que a função é contínua, existe um outro ponto, podem ser vários, neste caso é um outro ponto C, que verifica o resultado do teorema, que f de C é igual a B. Observemos aqui de que
todo ponto entre f de A e f de B, todo ponto D entre esses dois valores, é imagem de um ponto C do intervalo AB. Isto quer dizer de que funções contínuas levam intervalos em intervalos, correto? Muito bem. Aí, então, como aplicação do teorema do valor intermediário, vimos vários resultados. Poderíamos ter colocado isto como se fossem uns teoremas ou corolários, mas colocamos como exercício. E nesses exercícios muito importantes, nos dizia que todo polinômio de grau 3 tem pelo menos uma raiz real. Y esto conseguíamos extender para todo polinomio de grau ímpar. Todo polinomio de grau ímpar tiene pelo menos una raíz real. Y aquí resumimos esta parte da aula pasada, que é o teorema do valor intermediário para funções contínuas. Nesta aula vamos a tratar da diferenciabilidade, mas lembrem-se, a diferenciabilidade nada mais é do que a resposta a um problema. E qual é esse problema? Como definir a reta tangente. Veja só, este é um problema antigo, é um problema histórico do ser humano. Há 2.500 anos atrás, Euclides já tinha estudado este problema. Ou seja, é um problema tão antigo que praticamente está no DNA de todo ser humano. Ya había considerado ese problema y había considerado el caso especial de un círculo. Entonces, en este caso, fica simples definir o que sería una recta tangente. ¿Cuál sería a recta tangente de un círculo? Sería cualquier recta que intersecta el círculo apenas en un punto. Por ejemplo, esa de ahí. Esa de ahí nos da una clara idea de tangencia. Y entonces, para calcular a recta tangente en un círculo, basta calcular una recta que intersecte ao círculo apenas num ponto. E aí, então, temos este resultado. E isto pode ser estendido não somente para o círculo, pode ser estendido para elipses, pode ser estendido para qualquer curva convexa, por exemplo. E o problema, na verdade, é definir a recta tangente para qualquer curva. Ou seja, se nós temos uma curva qualquer, como podemos definir uma tangente? Então, a definição introduzida por Euclides no seu livro, nos anos 300 a.C., não é uma definição apropriada para a tangência. Veja só, neste caso, por exemplo, para uma curva qualquer, nós temos esta, não? E, bom, neste caso, até poderíamos falar de que se trata da interseção de uma reta que intersecta a curva apenas num ponto. Mas isso é falso, porque não podemos afirmar que qualquer recta que intersecta a curva em um único ponto seja uma recta tangente. Por exemplo, a mesma curva anterior, aí colocamos esta curva e esta curva notoriamente intersecta a reta que intersecta a curva em um ponto não é uma reta tangente. Muito bem, então vamos agora a fazer um processo de aproximação. Tenhamos aqui nossa função e vamos a tomar o gráfico de função y igual a f de x, tomamos um par de pontos. Um ponto A e um ponto f de A, que seria sua imagem. Vamos a tomar um ponto B, um outro ponto A mais H e f de A mais H. Muito bem, então nós queremos calcular a reta tangente que passa pelo ponto A, f de A. E para isto, o que nós fazemos? Vamos a tomar uma reta secante que passa por esses dois pontos que pertencem à reta. Por exemplo, essa reta que está aqui é uma reta secante. Então, esta reta secante passa pelo ponto A, f de A, e A mais H, f de A mais H. Correto? Então, temos uma reta perfeitamente bem definida. Como é que nós vamos a calcular a reta tangente a partir desta reta secante? O que nós fazemos é aproximar o ponto A mais H ao ponto A. Isto é, fazemos H se aproximar de zero, então este segundo ponto começa a se aproximar ao primeiro,
e, portanto, a reta secante se começa a aproximar tanto como possível à reta tangente à curva no ponto A. Então, para isto, veja só, tomamos este ângulo alfa que nós temos aqui e vemos automaticamente que este ângulo alfa tem como cateto oposto f de A mais h menos f de A. E como cateto adyacente, a diferença entre A e A mais h que nos dá h. Muito bem, então com estas duas funções, a inclinação da reta secante é dado por um m chapéu que é igual ao quociente do cateto oposto dividido pelo cateto adyacente, ou seja, f de A mais h menos f de A dividido por h, que é exatamente o valor da tangente do ângulo alfa. Quando aproximamos h para zero, a reta, aproximando h para zero, temos a reta tangente e sua inclinação vai ser dada pelo limite quando h vai para zero do quociente anterior. Então, aí evidentemente temos um processo ou uma expressão indeterminada da forma zero dividido por zero. Então, quando este limite existe, o que acontece? Acontece que a reta secante se aproxima da reta tangente exatamente dessa forma que nós vemos no gráfico. Então, essa nova reta agora vai ser a reta tangente. Observe que isto é um processo de aproximação e que depende da existência do limite anterior. Caso contrário, nós não podemos falar sobre tangência, já veremos alguns exemplos por aí. Lembremos que uma reta está determinada pelo ponto que passa e sua inclinação. Então, se nós temos que o ponto que passa a reta é A, f de A, e temos também a inclinação m dada por esse limite, então a pergunta natural é: existe a reta tangente para qualquer curva? Então, bom, aí aparentemente temos que esse limite existe, então esta resposta está subordinada à existência do limite. Então, quais são aquelas funções para as quais este limite existe e quais são estas funções para as quais este limite não existe? Então, em geral, de fato, não é toda curva que possui uma reta tangente. E vamos ver isto não da forma de cálculo, mas vamos ver isto desde um ponto de vista geométrico. Vamos a considerar a função valor absoluto de x. Ou seja, o valor absoluto de x, lembre-se, é igual a x quando x é positivo e é igual a menos x quando x é negativo. Muito bem, o gráfico dela é dado através desta função aqui. E aqui vamos analisar a tangência no ponto x igual a zero, naquela bolinha que está aí. Então, aqui nesta bolinha, você pode dizer, vou tomar uma reta qualquer neste ponto. Só que essa reta qualquer, veja só, ela pode dar um giro completamente e qualquer uma das retas produzidas ao girar essa reta inicial pode ser entendida como uma reta tangente. Agora, o problema dela é de que, digamos, aqui perdemos, fica extremamente ambíguo falar sobre reta tangente para esta curva. Então, neste caso, a reta tangente fica indeterminada. Não existe reta tangente. Agora, vamos ver como que isto é coerente com a definição que nós temos proposto sobre limites e como se aproxima a reta tangente. Veja só, se nós consideramos o limite, o processo do limite falha. Por quê? Veja só, por definição, a reta tangente no ponto zero da função valor absoluto teria como inclinação este limite. Limite quando h vai para zero, de f de zero mais h menos f de zero dividido por h. Pela definição de valor absoluto, então seria valor absoluto de h, porque f de zero vale zero, dividido por h. O que acontece com este último limite? Os limites laterais da última expressão não existem.
Por quê? Porque se nos acercamos pela esquerda, ou seja, por valores menores do que zero, por valores negativos, nos acercamos a zero por valores negativos, el valor absoluto me sai no numerador menos h e no denominador h. O cociente sale igual a menos 1 e, portanto, o limite, quando x se aproxima de zero pela esquerda, é igual a menos 1. Agora vamos analisar como se comporta este limite pela direita. Pela direita, nós temos que o limite, h se aproxima de zero por valores maiores do que zero. Então, o valor absoluto é um número positivo e é igual a h. E, portanto, o cociente de h dividido por h me vale 1. E aqui nós temos o seguinte, que o limite não existe simplesmente porque os limites laterais são diferentes. Por um lado, pela esquerda me sai menos 1, pela direita me sai 1. E isto quer dizer de que não existe reta tangente para esta curva. Ou seja, cada vez que eu tenho uma curva onde aparece um bico e a noção de tangência fica completamente ambígua, como o caso do valor absoluto, então aqui não há reta tangente, correto? Muito bem, então vamos a ver um outro exemplo. Por exemplo, aqui está esta função que está cheia de bicos e tomamos um ponto específico aqui. Aqui não existem derivadas nos bicos e o procedimento é completamente análogo do valor absoluto. Observe que podemos definir infinitas rectas, todas elas atribuindo-lhe um conceito de tangência, mas essa ambigüedade não deixa o conceito de tangência completamente indefinido e, portanto, não existe. Ou seja, a função ser contínua não implica que esta função tenha retas tangentes. Ou seja, o fato de que minha função seja contínua, observe que o limite existe em todos os pontos da minha função, não significa que minha função possa ter uma reta tangente. Então, não é qualquer curva que possui uma reta tangente. Funções com tangente são uma nova classe de funções que as chamaremos de funções diferenciáveis. Então, vamos a definir aqui a diferenciabilidade. A função y igual a f de x é dita diferenciável no ponto A se existe este limite de incrementos, ou seja, a diferença entre f de a mais h menos f de a dividido por h deve de existir quando o limite deve existir o limite quando h vai para zero. Quando este limite existe, é denotado como sendo derivada de f com relação a x, ou seja, de f no denominador, de x no denominador aplicado no ponto A, ou simplesmente como uma f vírgula superior, f' de A. Essas são as duas formas de denotar o limite anterior, que é chamado de derivada. Muito bem, então vamos a ver agora alguns exemplos. Vamos a ver um exercício aqui. Este exercício nos diz calcular a reta tangente à parábola f de x igual a x ao quadrado no ponto x igual a 1, que é exatamente o que nós temos aí. No ponto x igual a 1 é o ponto 1,1 da parábola. E aí, então, vamos a ver qual é sua reta tangente, como se calcula essa reta tangente. Muito bem, então verificamos que, de fato, quando x é igual a 1, a imagem f de 1 é igual a 1 também para x ao quadrado. Portanto, a reta tangente passa pelo ponto 1,1. Para ter a equação da reta tangente, basta apenas determinar a inclinação da reta nesse ponto. Vamos a chamar de m essa inclinação. Então, nós sabemos pela equação da reta que esta m que está aqui em todas as interpretações vai ser o limite quando h vai para zero desse quociente de incrementos. F de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Aí temos que verificar se este limite existe ou não. Substituindo valores, dado que f de x é igual a x ao quadrado, o limite se resume como sendo o limite quando h vai para zero de 1 mais h al quadrado menos 1 dividido
por h. Aí desenvolvemos esse binômio elevado ao quadrado e obtemos o quadrado do primeiro mais o dobro produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo do binômio. E a isto restamos 1 e dividimos por h. Então, esta expressão se simplifica. 1 com menos 1 se cancela e me queda o limite quando h vai para 0 do quociente 2h mais h ao quadrado dividido por h. Então, veja só que o termo que se anula pode ser simplificado quando h seja diferente de 0. E então, simplificando numerador e denominador, obtemos finalmente o limite quando h vai para 0 de 2 mais h, e este limite, então, vale 2. Isto quer dizer que a equação da reta tem como inclinação m igual a 2 e é dada por esta razão. Y menos 1, que é o ponto pelo qual está passando esta reta, dividido por x menos 1, é igual a 2. Portanto, aí obtemos nosso resultado, que seria esta equação que vemos aí, é a equação da reta tangente. Muito bem, vamos a ver no exercício anterior, veja só, no exercício anterior calculamos a inclinação no ponto x igual a 1. A inclinação da tangente no ponto x, num ponto qualquer x, ela está dada por o limite f de x mais h menos f de x dividido por h. Ou seja, vamos a calcular o valor da inclinação da reta tangente em qualquer ponto, não apenas no ponto 1, como fizemos no exemplo passado, sino para um ponto arbitrário que vamos a chamar de x. Então, tomamos o quociente, definimos x mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h. Desenvolvendo esse binômio elevado ao quadrado, obtemos esse numerador e o denominador. Observamos que x ao quadrado menos x ao quadrado se cancela e o valor do limite passa a ser 2x mais h quadrado partido por h. Fazendo os cálculos correspondientes, simplificando o valor de h, haciendo que h se aproxima de 0, mas não igual a 0, então a divisão é possível, obtemos finalmente que esse quociente é igual ao limite quando h vai para 0 de 2x mais h, e isto sai 2x. Então, quer dizer de que o valor deste limite sale 2x, depende do ponto x que nós estemos escolhendo. Assim, temos, então, de que a derivada, que é este símbolo que nós temos considerado desde o começo, de x ao quadrado é igual a 2x. Este é um primeiro exemplo. Então, com esta fórmula, veja só, derivada de x ao quadrado igual a 2x, podemos calcular a inclinação da reta tangente no ponto x de qualquer parábola. Por exemplo, vamos a calcular agora a reta tangente da parábola x ao quadrado, que é a mesma, mas no ponto x igual a 2. Veja só, se x é igual a 2, então a imagem correspondente seria 4. F de 2 é igual a 4, portanto a tangente, a reta tangente que estamos procurando, passa pelo ponto 2,4. Sabemos que a inclinação da reta tangente é dada pela derivada de x ao quadrado, correto? Então a inclinação m vai ser igual a 2x, no ponto x igual a 2, então m vale 4. Da equação da reta tangente, a equação da reta tangente, portanto, é dada por y menos 4 dividido por x menos 2, igual à inclinação, que vale 4. E isso nos dá exatamente a reta y igual a 4x menos 4. Portanto, é de muita utilidade conhecer quanto vale a derivada da função que queremos calcular sua reta tangente. Então, temos que começar a ver a derivada como uma nova função do ponto. Muito bem, vamos a ver um outro exemplo. Um exemplo agora de calcular a reta tangente para esta função cúbica, f de x igual a x ao cubo, no ponto x igual a 1. Então, vamos a seguir o mesmo esquema, o mesmo procedimento para calcular a reta tangente. No ponto x igual a 1,
a tangente está passando pelo ponto 1,1. A imagem de 1 é igual a 1. Quando x vale 1, f de 1 vale 1. A inclinação da reta tangente, como já vimos, é dada por m, e este valor é o limite quando h vai para zero do quociente dos incrementos, ou seja, o incremento das imagens dividido por incremento de x, que vale h. E este valor, substituindo, seria x mais h elevado ao cubo menos x ao cubo partido por h. Lembremos de que um binômio elevado ao cubo é igual ao cubo do primeiro mais 3 vezes x ao quadrado h mais 3 vezes xh quadrado mais h cubo. Correto? Essa é a suma. E este binômio elevado ao cubo, simplesmente você lo pode verificar fazendo o cálculo de multiplicar x mais h com si própria 3 vezes. Depois de fazer esse produto, você vai encontrar essa identidade. Então, quando passamos x ao cubo para o outro lado, obtemos a diferença x mais h ao cubo menos x ao cubo, me dá exatamente o segundo membro que nós vemos aí, 3x ao quadrado h mais 3xh quadrado mais h ao cubo. Então, a inclinação, que passa a ser este limite quando h vai para zero desta fração de incrementos, vai ser dada pela seguinte expressão. Ou seja, lembremos de que x mais h, da expressão anterior, toda ela depende de x, então toda ela depende também de h, cortamos um h, e nos sai que o limite, quando h vai para zero desse quociente, é igual a 3x ao quadrado, mais 3xh mais h quadrado. Muito bem, então, aqui isto nos dá igual, quando h vai para zero, vai ser 3 vezes h quadrado. E, portanto, 3 vezes x ao quadrado, e, portanto, no ponto x igual a 1, obtemos que a equação da reta passa a ser y menos 1 dividido por x menos 1 igual a inclinação, que neste caso está valendo 3, porque x vale 1, então 3 vezes 1 ao quadrado me dá 3, e esta seria a equação da reta, y igual a 3x menos 2. Observe como aqui é o gráfico desta função x cúbica. Então, no ponto f de x igual a x, e aqui, evidentemente, em esse pontinho, que é o ponto 1,1, a reta tangente tem justamente a inclinação m igual a 3 e vale y igual a 3x menos 2. Muito bem, então, como moral da história aqui, temos visto de que é importante ter a derivada como uma função também de x. Ou seja, em cada ponto x, definir a função que me define a inclinação da reta tangente. Então, a derivada como uma função de x é dada por esta expressão derivada de f com relação a x em x é dado como este limite de funções e que é denotado como sendo a derivada f' de x. Então, no caso do binômio cúbico, do polinômio cúbico, x ao cubo, esse limite passa a ser esta quociente de frações e é dado, como já vimos no exemplo anterior, por 3x ao quadrado. De forma análoga, podemos fazer o cálculo para o polinômio f de x igual a x4. Né? Agora, note que se nós multiplicamos x mais h 4 vezes, ou seja, fazemos este processo, vamos encontrar que isto se pode escrever dessa forma, fazemos os produtos correspondentes e obtemos este desenvolvimento, que é x a la quarta mais 4x cubo vezes h, 12x ao quadrado h quadrado, mais 4x h cubo mais h quarta. Este é simplesmente o resultado de fazer o produto anterior. Portanto, passando x a la quarta ao primeiro membro, obtemos esta identidade. Assim, calculamos o limite
sendo a diferença destas duas coisas, que vai ser o limite substituindo a diferença pelo quociente que temos aí. Quando h vai para zero desta expressão, observe de que h no numerador pode ser colocado em evidência como fator comum. Então, para h diferente de zero, podemos simplificar e o valor correspondiente seria o limite, quando h vai para zero, da expressão já simplificada 4x ao cubo mais 12x ao quadrado multiplicado por h mais 4x ao quadrado mais h cubo. E quando h vai para zero, este valor sale 4x ao cubo. Muito bem. En resumo, ya vamos a lembrar simplemente una cosa más para completar nuestro procedimiento, porque nuestros cálculos comenzaron con funciones cuadráticas, cúbicas y llegamos a este último caso cuando x está elevado a potencia 4. Mas vamos a lembrar f de x igual a x, o limite sale perfectamente simple si nós sustituimos f de x igual a x na definição da derivada, obtemos que a derivada vale 1, correcto? O sea, ahí se simplifica, h dividido por h vale 1. Muito bem, então temos a seguinte tabela. Veja só, quando f de x es igual a x, o sea, x elevado a potencia 1, a derivada de x con relación a x vale 1. Quando temos f de x igual a x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x. Quando temos x elevado ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E, finalmente, nós fizemos o cálculo para x elevado à quarta. A derivada de x elevado à quarta com relação a x nos dá 4x elevado ao cubo. Observe como é que se comportan os coeficientes das derivadas. No caso 1 sale 1, no caso de x ao quadrado sale 2, no caso de x ao quadrado temos um coeficiente 3, e no caso de x a la quarta sale 4, e o expoente se reduz em uma unidade. Então, racionando por indução, aqui encontramos qual seria a derivada de x elevado a la quinta. Seguindo essa ordem, seria a derivada de x a la quinta igual a 5 vezes x elevado a la quarta potência. Então, em geral, se nós temos uma potência x elevado à potência n, uma função x elevada à potência m, a derivada de x elevado à potência n com relação a x me vai dar n vezes x a la n menos 1. Então, desta forma, temos calculado a derivada de qualquer potência de x. Derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1 y sai por un proceso indutivo. Então, veja só, graças a esto, e vamos a poner agora aritmética das derivadas. Só que vamos a tratar por separado, como já tínhamos advertido, e vamos a considerar aqui duas funções diferenciáveis no ponto A e um par de números, alfa e beta. Então, a soma AF mais BG também vai ser diferenciável no mesmo ponto. Ou seja, se F e G são diferenciáveis no ponto A, essa combinação linear alfa F mais beta G é diferenciável também no ponto A, e ainda vale a fórmula. A derivada dessa combinação linear é a combinação linear das derivadas. Então, a demonstração é bastante simples. Temos aí um par de funções diferenciáveis no ponto A. O que significa isto? Significa que estes dois limites existem. Então, pela aritmética dos limites, nós temos de que a combinação linear destes limites que estão aqui também vai ser válida, e observe que aí separamos as Fs e separamos as Gs. Então, aplicamos a nossa hipótese mostrando que cada um desses limites que temos aí existe por hipótese. Então, o limite da combinação linear vai existir e vai ser igual à combinação linear das derivadas. Portanto, o limite da soma de duas funções diferenciáveis é igual a
a derivada da soma dessas duas funções, a soma das derivadas dessas funções. Muito bem, então o teorema nos resume esta propriedade da derivada de uma soma igual à soma das derivadas das funções. Lembremos de que a derivada da potência x a la n é igual a n multiplicado por x elevado à potência n menos 1. O teorema anterior, então, ou seja, da soma das funções, afirma de que todo polinômio é diferenciável. Isto é, se nós temos um polinômio da forma a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até a zero, então a correspondente derivada desta função passa a ser a derivada de cada um dos somandos do polinômio. Então, assim, o primeiro termo, a derivada do primeiro termo vai ser n a nx a la n menos 1. O sea, estamos aplicando a nuestra fórmula que está en azul para cada uno dos termos y así calculamos entonces a derivada de cualquier polinomio. Por tanto, todo polinomio es una función diferenciável. Muito bem. Agora vamos a ver a relação que existe entre diferenciabilidade e continuidade. Este teorema nos diz o seguinte: toda função diferenciável no ponto A é contínua no mesmo ponto. Então, veja só, se f é diferenciável no ponto x igual a A, então existe o limite, quando h vai para zero, desse quociente f de A mais h menos f de A dividido por h. Para provar que a função seja contínua no ponto A, precisamos mostrar que o limite para quando y se aproxima de A, da função f de y, é igual a f de A. Para isto, o que nós fazemos? Tomamos h igual a diferença, y menos a, e então temos simplesmente que limite quando y vai para A de f de y é igual ao limite quando h vai para zero de f de A mais h. Então, observe de que a y vai para A se somente se h vai para zero. Se h vai para zero, y se aproxima de A. Se y se aproxima de A, h vai para zero. Portanto, estes dois limites têm a mesma equivalencia, son equivalentes. Y esto, veja só, aquí a esta última expresión, sumamos y restamos f de A para poder aproveitar a hipótese da diferenciabilidade. Então, en esta última parcela, vamos a multiplicar y dividir os primeiros dos termos que temos na expressão anterior por h. Então, aqui aparece h que multiplica a fração f de A mais h menos f de A partido todo esto por h e nos sobra o valor f de A. Agora observemos que este primer limite, ambos limites, quando h vai para zero e a fração existe. Então, usando as aritméticas dos limites, esta expressão se escreve como sendo o limite quando h vai para zero do próprio h, multiplicado por el limite cuando h va para cero de f de A más h menos f de A dividido por h. Observe que este limite es cero simplesmente porque o primeiro factor, que seria el limite cuando h va para cero do h, es cero. O segundo factor sale un número real porque este limite existe. Então, un número real multiplicado por cero me dá cero. E assim, então, obtemos de que o limite, quando y se aproxima de A, da função f de y é igual a f de A. E isto nos implica de que f é uma função contínua, ou seja, diferenciabilidade implica a continuidade da função. Muito bem. Vamos a ver agora esquematicamente esta relação. O sea, nós temos uma função que é diferenciável, ou seja, a diferenciabilidade. O que significa diferenciabilidade? Significa que um limite
como o que está acima existe para cada x. Então, eu tomo um x e tomo um h que vai para zero, este limite vai existir. E o fato de que esse limite existe me implica que minha função é contínua. E o que é uma função contínua? Por exemplo, uma função contínua no ponto A é uma função que verifica este outro limite. Ou seja, se eu tenho diferenciabilidade no ponto A, ela vai ser contínua no ponto A, no mesmo ponto. Muito bem, então temos descoberto assim uma nova classe de funções que são chamadas funções diferenciáveis, que são aquelas para as quais existe o limite destas funções. Mas observe que esta é uma subclasse, é um subconjunto do conjunto das funções contínuas. Ou seja, todas as funções para as quais se verifica o primeiro limite quando x se aproxima de a, de f de x igual a a, contém estritamente as funções diferenciáveis também no ponto A. Muito bem, em resumo, então, o que é o que nós temos? Temos definido o que é uma função diferenciável, ou seja, uma função diferenciável é aquela função cujo gráfico possui uma reta tangente. Se eu tenho uma função que é diferenciável no ponto A, então o gráfico desta função possui uma reta tangente no ponto A. E a inclinação desta reta tangente se define como sendo o limite quando h vai para zero dessa fração que nós vemos aí. E quando este limite existe, é denotado por df de x em a, ou f' e é chamado de derivada da função. Temos assim, então, que a tangência é sinônimo de derivada e a derivada é sinônimo de tangência. E, além do mais, temos definido uma outra classe de funções, menor do que as funções contínuas. É uma classe que está inserida dentro de todas as funções contínuas, que são chamadas de funções diferenciáveis. Note que esta nova classe de funções também foi definida através dos limites. A continuidade é por causa de um limite e a diferenciabilidade é por causa de um outro limite. E estes dois limites definem diferentes classes de funções. Muito bem, caros alunos, chegamos então à nossa fase de resumos e conclusões. O que temos visto nesta aula é basicamente a solução do problema de definir o que é uma reta tangente. E descobrimos que este processo é somente possível através de um processo de aproximação, ou seja, aproximamos a reta tangente através de uma secante que passa por dois pontos da curva. Aí o que fazemos é aproximar um ponto da curva ao outro e assim obter o valor ou nossa reta tangência. A tangência, portanto, é equivalente à derivada. Se existe derivada, existe reta tangente, e se existe reta tangente, existe a derivada. Temos formado, então, uma nova classe de funções que está através de um processo de limite. Primeiro, lembremos que as primeiras funções classificadas assim eram as funções contínuas que verificavam um tipo de limite. Por exemplo, que o limite quando x se aproxima de a da função f seja igual a f de a. Agora, para a derivada, consideramos as funções diferenciáveis, todas aquelas para as quais o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, esta é um limite que existe, ou seja, todas aquelas funções para as quais este limite existe são chamadas de diferenciais. Mostramos que as funções diferenciais são todas elas contínuas, portanto, temos elaborado um subconjunto estritamente incluído dentro das funções contínuas e que são as funções diferenciáveis. O notável deste assunto é que esta classificação é feita através de limites.
As funções contínuas são aquelas funções que verificam um tipo de limite e as funções diferenciais são as funções que verificam outro tipo de limite, um limite muito mais exigente que envolve uma indeterminação. Finalmente, vimos os conceitos de aritmética das derivadas. Ou seja, aqui neste caso, a diferença do conceito de aritmética dos limites, aritmética das funções contínuas, a aritmética das funções diferenciáveis é um pouco mais complexa. Começamos pela soma e mostramos de que soma de funções diferenciais é diferenciável. Encontramos a derivada de x elevado a la n e, portanto, a derivada de todos os polinômios. Na nossa próxima aula, o que vamos a fazer é ter uma noção ainda maior sobre o que é uma função diferenciável e, posteriormente, vamos a ver a derivada de um produto, a derivada de um quociente e a derivada das funções compostas.